Uma boa noite, queridos amigos e amigas que vão acompanhar aqui a minha live pelo Instagram. Uma boa noite também a vocês aqui, amigos do TikTok. Eu separei o tema de hoje para a gente poder conversar. A razão do tema, dessa live que eu estou gravando hoje, ela diz respeito a uma demanda constante que eu tenho recebido, principalmente no TikTok, de casos conjugais relacionados a casamento, divórcio, traição. E, obviamente, eu tenho respondido conforme a minha consciência no Evangelho de Cristo Jesus, do qual eu sou o primeiro beneficiário, tendo na minha vida não só a introjeção dessa semente, mas a produção de frutos que vem a cada dia me tornando uma pessoa melhor. Portanto, é a partir daquilo que temos visto e ouvido. Até porque, pela natureza daquilo que eu trabalho ouvindo gente, tratando gente, lidando com gente o tempo todo. Então, eu quero reunir essa experiência associado com o entendimento conforme o Espírito do Evangelho de Cristo Jesus, para a gente tratar um tema que, no modo como eu vi a reverberação dos vídeos que eu gravei, lá principalmente no TikTok, meu Deus, chega um momento que chega a cortar o coração, o modo como os patrulheiros do comportamento alheio invadem ali e começam a questionar e começam a querer criticar, a condenar, ao mesmo tempo que a mensagem que é produzida, você vai vendo uma série de pessoas sendo fortalecidas, sendo consoladas, sendo edificadas, mas os patrulheiros do comportamento alheio, eles não se dão por satisfeitos. Eles precisam disseminar o medo. E eles se acham os detentores da interpretação absoluta da Bíblia, sem o qual está tudo errado, vão todos para o inferno. Inclusive tinha lá mensagens dizendo que para mim não tinha salvação. Graças ao bom Deus, a gente já está muito bem resolvido, para poder cair nessa pegadinha. Mas eu percebi, inclusive muita gente em conflito, continuo recebendo muitas questões em cima desse tema. E aí uma das colocações que mais fizeram para mim é: cadê a base bíblica? Porque esse pessoal é idólatra da Bíblia, Eles não evoluíram, não progrediram para o entendimento do espírito do Evangelho, que obviamente não prescinde da Bíblia, não coloca a Bíblia de lado. Tendo na Bíblia a base, quem entendeu o espírito do Evangelho se torna habilitado para ver mensagens de Deus espalhadas em todas as direções, inclusive na Bíblia. Portanto, eu achei importante a gente aqui problematizar essa questão e sobre ela refletir e ficar aqui como uma contribuição, obviamente para quem desejar e entender por bem e por ela poder ser edificado. Quero então começar porque na verdade, para falar de casamento, traição e divórcio, pelo menos partindo do princípio daquilo a qual a gente se propôs, ou seja, à luz do Evangelho de Cristo, eu creio que a gente precisa definir
qual será a nossa ótica interpretativa. Porque num primeiro momento você pode até pensar, ué, Felipe, mas se a sua ótica interpretativa for a Bíblia, então você já tem uma ótica interpretativa. Não tem. Até porque é isso que eu comento com muita frequência. A Bíblia, esse livro aqui, você consegue extrair dele fundamento até para realizar o culto a um poste, ok? Inclusive, grupos tremendamente antagônicos, em geral, a quem faz uso da Bíblia, se utilizam da Bíblia para respaldar as suas próprias certezas. Como, por exemplo, os satanistas, eles se utilizam da Bíblia. Existem uma quantidade imensa de religiões que, na proposição mais antitética do seu corpo doutrinal, se utilizam da Bíblia para comprovação e fundamentação da sua própria doutrina. E por intermédio do que a Bíblia respalda essas religiões, para essas religiões é então estabelecido o critério da verdade. Portanto, a Bíblia é um livro muito diversificado, de modo que você precisa definir uma ótica interpretativa e que possa, então, fornecer a plataforma onde nós vamos ler, interpretar e discernir tudo aquilo que nós vamos ler e comentar hoje aqui. Basicamente, no meio cristão, existem duas óticas interpretativas que desde a época de Jesus elas entram em conflito entre si, que é a ótica do legalismo e da lei e a ótica da graça, que é inaugurada por intermédio de Cristo Jesus. Em geral, nas igrejas evangélicas, esses dois caminhos, eles são misturados num pacotão, são tudo misturado num pacotão, entra tudo dentro de um bolo, bota no liquidificador e é tratado como sendo cristianismo, como sendo válido. Mas a grande verdade é que lei é lei, graça é graça. E graça misturada com lei já não é graça, é outra coisa. E até na melhor das igrejas que você vai, você até encontra nuances de graça. Mas essas nuances ainda estão muito mescladas e conspurcadas com legalismos, com imposições, com ameaça de punição. Ou seja, com a perspectiva legalista. Então aqui a gente vai precisar traçar e delimitar a ótica interpretativa, que no nosso caso aqui vai ser a ótica da graça. E para isso eu quero convidar vocês, porque na verdade o que eu estou falando aqui é o dilema básico que não só Jesus confrontou quando ele buscava passar o evangelho e o advento do reino de Deus para os seus ouvintes, e ele era frequentemente questionado e interpelado pelos doutores da lei, escribas e fariseus, como também foi o drama dos apóstolos. Paulo, ele era escorraçado de uma cidade para outra, ora pelos judeus, ora por aquele grupo que passou a ficar conhecido como crentes judaizantes,
que eram aqueles que até reconheciam Jesus como o Cristo, mas mesclavam o ensinamento de Jesus com a lei de Moisés. E como eu disse anteriormente, graça é graça, lei é lei. Graça mesclada com lei já não é graça, é graxa. É outra coisa, se torna um elemento híbrido que já não expressa a essência do que seja graça, porque graça é única, é singular, é exclusiva. E, inclusive, o meu desejo é para que o Espírito toque na consciência de vocês, para que vocês visualizem e discernam a graça. Ainda que, nesse caso aqui, em função de um tópico específico que nós vamos estar trabalhando, que é a questão do casamento, do divórcio, do casamento, da traição e do divórcio. Portanto, tendo sido esse um drama, sobretudo dos apóstolos, quero começar com vocês com a leitura de 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou dar uma lida nesse capítulo aqui com vocês. Paulo estava nessa carta aqui aos Coríntios, apelando a eles uma abertura de boa vontade, tendo em vista que a dinâmica das coisas, no modo como elas aconteciam na época de Paulo, Paulo ia a uma determinada cidade, levava o evangelho, tem aqui a minha amiga Grace no Instagram dizendo: boa noite, meu amigo, vou ver para aprender solteira, né? É isso aí, minha amiga, vamos lá. A instrução nunca é demais, ela sempre edifica, e uma vez que ela gere sabedoria, minha amiga, certamente isso te poupará de muitas angústias e muitos problemas. E o meu desejo é que vocês assistam com essa avidez positiva, para vocês assimilarem o conteúdo que a gente vai trabalhar da melhor maneira possível, viu? Então eu quero ler aqui 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1, lembrando daquela pequena introdução que eu fiz, de que na verdade eu fiz, mas não terminei, né? Existia a seguinte dinâmica na época de Paulo, né? Paulo, ele chegava na cidade para poder pregar, ele trazia a mensagem, só que ele tinha determinados divergentes que, como não conseguiam discutir e argumentar com Paulo, que era uma pessoa não só altamente diferenciada pela cultura que ele carregava, mas alguém altamente convicto, veemente, no modo e na forma como ele pregava. Então, esses divergentes, que eram esses crentes judaizantes, que até reconheciam e admitiam o messianato de Cristo, mas misturavam os ensinamentos de Cristo com a lei de Moisés, com o legalismo das pedras de Moisés, eles então esperavam Paulo pregar. Quando Paulo saía da cidade, eles entravam e começavam a fazer todo um trabalho para dissuadir aquela comunidade da mensagem que Paulo trouxe. E começavam a difamar a reputação de Paulo, começavam a diminuí-lo. Esse tipo de dinâmica muito frequente, você inclusive pode conseguir observar, né, não só aqui nessa segunda carta aos Coríntios, pelo modo como Paulo se dirige à igreja, como também na carta aos Gálatas, que é uma carta típica, onde Paulo clama pelo retorno deles à sensatez, né? Quem vos demoveu daquilo que eu preguei?
Porque essa dinâmica era muito frequente. Era Paulo sair e aqueles que divergiam de Paulo seguiam logo atrás para entrar e tentar inculcar na cabeça das pessoas outra ideia, levando elas a se vincular, a não abandonar Jesus, mas a se vincularem à lei de Moisés para então se fazerem perfeitas diante de Deus. E aí Paulo vinha com tudo, né? Tentando desfazer toda essa jogada que era feita no sentido de macular a obra da graça, a mensagem da graça, a mensagem da cruz. Então, é esse o enredo que traz um pano de fundo para esse capítulo que a gente vai ler, porque Paulo está aqui conversando, né, com os coríntios e buscando persuadi-los acerca do valor e da importância que ele tinha, ele, Paulo, e aqueles que o acompanhavam, tinham para aquela comunidade, né? E ele começa então o capítulo 3 de 2 Coríntios da seguinte forma: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Né? Porque Paulo já tinha tido toda uma intimidade, todo um circuito. Inclusive, já é tido como certo, né, que houve uma terceira carta aos Coríntios, mas que ela, né, não foi encontrada até o presente momento, mas nessa carta, né, houve uma repreensão muito aguda de Paulo, de modo que isso foi a deixa para os crentes judaizantes chegarem na comunidade e colocar na cabeça da comunidade o fato de que Paulo não era uma pessoa boa para ser ouvida. E começaram a criar na comunidade uma inimizade contra Paulo. Por isso que Paulo está vindo se colocando dessa forma para eles. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Olha que maravilha! Isso porque naquela época aqui não existia a Bíblia. Existia a Torá, mas a Bíblia, compilada do modo como a gente tem agora, isso foi só depois de Constantino. 4 séculos depois, quando começaram a compilar, havia algumas cartas que circulavam, mas você nem de longe tinha, né, essa ênfase que hoje é dada ao livro, né? Como que, imagina lá, os irmãozinhos saindo para reunião, que não eram feitas em templos, eram feitas em lares. Depois de Constantino também, que se formou esse fetiche em templos. Diga-se de passagem, templo foi uma cooptação de uma dinâmica religiosa pagã, porque o movimento gerado a partir da obra de Jesus desencadeou reuniões singelas que aconteciam na casa das pessoas. Sem placa, sem hierarquia. Havia sim liderança, mas não havia funcionalidade hierárquica no modo como a gente conhece hoje, né, com registro em cartório e todas essas coisas. Tudo era muito orgânico, era muito simples. Portanto, quando as pessoas saíam de suas casas para poder ir até um local de reunião, onde ali seria gerada uma reflexão em torno dos princípios da vida e obra que Jesus realizou, eles não tinham essa coisa assim do, olha, não esquece a carta de Tiago que está aí, ó, pega, enrola o pergaminho, bota debaixo do braço
E aí iam eles ali com uns 7 pergaminhos debaixo de braço para a reunião. Não. Muitas das reuniões nem sequer tinham pergaminhos. Aí a pessoa pergunta, mas então o que veiculava a mensagem? O que então prezava pela lisura da mensagem? É isso aqui que Paulo está dizendo. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ou seja, era Deus falando direto ao coração. Essa é uma dimensão que foi perdida, suprimida ou diminuída. Sobretudo, quanto mais você chegue numa comunidade religiosa e você encontre a devoção ao livro. E aí é óbvio, né? Vai ter gente aqui pensando, meu Deus, mas então é para rasgar a Bíblia. Não. Não é questão de rasgar, sobretudo para quem sabe usar. Mas aqueles que, a pretexto de ser um livro importante, passam a idolatrar, é exatamente isso que eu estou questionando, porque quem muito se detém na letra se furta do Espírito, que é vida, e que fala aos nossos corações, e que é presente. E é isso que Paulo está enfatizando aqui, como sendo o substrato que realizava a conexão dele com os coríntios. Olha que interessante. Olha que interessante. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, né? Como se partisse de nós. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, que for inaugurada por intermédio de Cristo, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 6 aqui. E se o ministério da morte, e aí Paulo está falando do que agora? Que é o ministério da lei, que é o ministério do mandamento, que é o ministério da proibição, que é o ministério da ameaça, que é o ministério do medo de punição. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, sim, teve a sua glória, teve o seu momento, teve o seu ápice, cumpriu a sua finalidade dentro do seu próprio contexto, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que Paulo reconhecia que havia uma glória no rosto de Moisés, quando ele descia do Monte Sinai, ao ponto dos observadores não conseguirem fitar no seu rosto, ele também apontava, ainda que desvanecente. Por que desvanecente? Porque foi um brilho que começou intenso, mas depois começou a desvanecer. E mal sabiam eles que tudo isso já era um sinal de que aquela aliança, embora fosse a mais pertinente para aquele momento, não era a aliança absoluta, porque a aliança absoluta só seria realizada em Cristo. Por isso que, apesar da glória, ainda que desvanecente, no rosto de Moisés.
E aí Paulo continua no versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito. Porque se o ministério da condenação foi glória, se o ministério da ameaça de morte foi glória, se o ministério dos mandamentos escritos em pedra, que para você ter ideia do que era para fazer para não morrer, você tinha que ler regras fixas e estabelecidas, como sendo parâmetros que interagiam com a nossa culpa, com os nossos medos, baseados em ameaças. Portanto, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Da justiça que foi feita por nós. Onde já em Cristo não há nenhuma condenação. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Portanto, entendam de uma vez por todas. O que outrora foi glorificado neste respeito, pela lei, pelos mandamentos, pelas proibições, pelas ameaças, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Muito maior glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, pode parecer despropositado, mas esse período introdutório prolongado aqui, ele é necessário para pavimentar a nossa entrada no assunto tema que a gente se disponibilizou aqui a conversar, ok? Que é casamento, traição e divórcio à luz do Evangelho de Cristo. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. É com essa ousadia que, inclusive, eu falo para vocês. Eu sirvo com muita, minha ousadia, ela decorre da cruz. Embora tem muita gente aqui, principalmente aqui no TikTok, que querem retirar a sua ousadia de Moisés. Não deviam nem se chamar cristãos. Deveriam se chamar moisésãos, né? Mas eu tiro a minha ousadia da cruz, do escândalo da cruz. E não somos, versículo 13, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação não atentassem na terminação do que se desvanecia. Sim, Moisés precisava colocar um véu no rosto para que as pessoas não se atentassem na terminação do que se desvanecia. Porque essa psicologia primitiva, que é para quem primeiro foi dada essa primeira aliança, conduzida e mediada pela lei, tinha-se a tendência a idolatrar e a estabelecer como objeto de culto, numa relação de divinização, tudo aquilo que estivesse disponível aos sentidos. Tanto que só faltou Moisés subir, passar algum tempo lá no Monte Sinai, já tinham feito um bezerro de ouro lá no pé da montanha. E isso não mudou.
Até o dia de hoje, essa psicologia primitiva, ela permeia a religiosidade da maioria das pessoas. De modo que se elas não tiverem elementos concretos, físicos e palpáveis para interagir com elas, elas não conseguem despertar uma espiritualidade saudável. Então, para essas pessoas, tem que ter templo, tem que ter púlpito, tem que ter rito, tem que ter liturgia, tem que ter livro sagrado. Sem isso, então já não se tem nada. Aí elas questionam, aí elas dizem que está errado, dizem que não está na Bíblia, dizem que é heresia, porque elas precisam de todos esses elementos. E em determinados segmentos, contextos ou épocas, essa tendência, a tendência dessa mentalidade tenderá a ser ou mais forte ou mais fraca, dependendo do caso. Aqui na época de Moisés estava super aguçado ao ponto de ao ponto de Moisés necessitar colocar um véu no rosto. Um véu no rosto, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mesmo desvanecendo, eles iriam cultuar. Mesmo desvanecendo, eles iriam divinizar. E que porque acendeu uma luz momentânea, não tem importância. É isso que nós vamos prestar culto. Tal é a tendência nessa psicologia primitiva de estabelecermos uma relação de culto com tudo aquilo que é capturado pelos nossos sentidos, que particularmente é o que eu costumo chamar de culto aos sentidos. Culto aos sentidos. Versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Existe o mesmo véu interpretativo, é o mesmo. Eles se dizem cristãos, eles se dizem de Cristo, mas a maneira como eles agem, a maneira como eles pregam, a maneira como eles ameaçam, a maneira como eles amedrontam, a maneira como eles impõem, denuncia que o véu de Moisés ainda cobre o entendimento deles. É isso que Paulo está denunciando aqui, versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O que Paulo está dizendo aqui? Que Cristo estabelece um novo paradigma interpretativo de tudo, inclusive de Moisés e da lei. Inclusive é por intermédio de Cristo que o todo da Bíblia precisa ser interpretado, mas esse é um ponto que já já a gente vai chegar. Sinceramente, pelo tempo decorrido, não sei se hoje. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque onde estiver as regras dos homens, as tradições dos homens, os mandamentos dos homens,
aí haverá escravidão, aí haverá imposição, aí haverá ameaça, aí haverá um clima grupal, onde naquilo em que você não consegue seguir estritamente aquilo que você depreende, que é cobrado e exigido no meio onde você está inserido, então, no mínimo, você tem que ser hipócrita e disfarçar, fazendo coisas de maneira oculta para ninguém saber e aquilo não manchar a sua reputação dentro do grupo. Mas ali dentro do grupo, impecável conforme as diretrizes e as ênfases daquele grupo. Mas aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade não para as obras da morte. Liberdade não para aquilo que mata o ser. Mas a liberdade para aprendermos e crescermos conforme a sinceridade espontânea do nosso coração, tendo Deus como sendo o nosso único justificador e Cristo Jesus como nosso único mediador. Inclusive, essa é até um outro detalhe, porque muitas vezes, eu recebo muitas questões aqui do tipo: Felipe, tá certo? Felipe pode? Felipe não pode? E quando me chegam com esse tipo de questão e com esse tipo de elaboração, eu logo já vejo qual é a mentalidade que está em questão, que é a mentalidade do véu de Moisés. A pessoa ela quer uma regra, a pessoa ela quer a concessão de uma versão autorizada, para que então ela possa ter um mínimo de propriedade naquilo que ela quer e que ela está desejando fazer, porque ela não consegue encontrar propriedade nela mesma, ela não consegue pensar por ela mesma, porque a mentalidade da lei, justamente por ela impor aquilo que tem que ser ou deixar de ser, ela impede o sujeito de pensar, de refletir. Porque com a lei ninguém pensa, com a lei ninguém reflete. Portanto, essa é apenas uma nota, introdutória que vai esticar aqui o tapete vermelho para a gente conversar sobre o nosso tema: casamento, traição e divórcio. Então, esse capítulo 3 de 2 Coríntios, ele vai dar a ótica interpretativa em que a gente vai entrar nesse tema. Isso porque, ao ler as mensagens, os comentários dos vídeos que eu gravei, principalmente aqui no TikTok, eu vi uma série de pessoas querendo refutar a reflexão proposta, citando Malaquias, citando Deuteronômio, citando Números, citando Moisés. E a grande verdade é que vocês, se querem viver de Moisés, vocês não podem ser seletivos. Não tem como ser seletivos. Ou vocês abraçam Moisés inteiro, ou vocês abrem mão dele. Porque no que diz respeito aqui, eu quero desenvolver uma leitura, e por isso eu grifei a ênfase, na divulgação que eu fiz, que nós estaríamos abordando o tema dessa noite à luz do Evangelho de Cristo. À luz do Evangelho de Cristo. Portanto, em Romanos, capítulo 7, no verso 1,
Paulo, o apóstolo, ele diz o seguinte: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Toda a sua vida. A lei, ela apresenta uma proposta para o todo da vida do sujeito. Portanto, não tem como o sujeito tratar alguns temas sob a perspectiva da graça e tratar de outros temas sob a ótica da lei ou pelos parâmetros da lei, baseado nos rigores da lei. Escreveu, não leu, o pau comeu. Esse tipo de energia e esse tipo de tratabilidade, projetando sobre Deus uma entidade raivosa, vingativa e punitiva, como sendo muito mais a projeção do avô ou do pai que você teve, né? Se você for querer viver em cima disso, saiba, não tem como fazer recortes. Porque se você vê o casamento sob essa perspectiva, vai ter que entrar tudão no pacote. Tudão no pacote. E aí é que entra Tiago, lá no capítulo 2, e ele complementa esse primeiro ponto que Paulo fala aqui quando ele diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos. E aqui é que está o elemento básico da hipocrisia dessa situação toda, daqueles que procuram divergir e disseminar uma perspectiva sobre casamento, traição e divórcio à luz do Velho Testamento, à luz da lei, tratando a Bíblia como como uma massa só, não entendendo que em Cristo é estabelecida uma pedra de esquina. Você sabe o que significa pedra de esquina? Pedra de esquina na construção civil, né, ou em alguns termos a pedra angular. Essa colocação é feita primeiro lá no Salmos 118. Ela é aquela pedra fundamental por intermédio do qual todos os demais elementos da fundação fazem conexão perpendicular a ela. Ou seja, se você quisesse destruir uma construção de maneira abrupta, era só você mirar na pedra angular, na pedra de esquina, que você já comprometia o todo. Tal era a visceralidade dessa pedra no todo da construção. E Cristo, ele é essa pedra angular. E é ele que então estabelece um novo tom, uma nova ótica, um novo modo, um novo olhar. Mas agora, se é com a perspectiva da lei que você quer trabalhar, se é condenando divorciados ao inferno que você quer trabalhar, se é mandando para o inferno quem casou novamente como se fossem pessoas em franco estado de adultério, só porque ou você não casou ainda, ou porque você casou, mas pelo contexto específico você não se separou, não foi o caso de você se divorciar porque você se entrosou, e aí você ali se viu alinhado com esse mandamento, percebeu que ele te dá um empoderamento na comunidade religiosa em que você participa, te convenceram de que todo aquele que não segue esse mandamento e não leva a sério a ameaça que ele traz subjacente, então necessariamente vira bagunça, vira devassidão. E aí você resolveu acreditar que esse é o caminho e passou a tratar esse tema de divórcio e segundo casamento como sendo algo lido e interpretado pela ótica da lei,
pela ótica da regra, pela ótica do mandamento. Só que, para Deus, meus amigos, e para a vida, você não tem como ser seletivo assim. Porque se é por essa perspectiva que você trata o casamento, tudo em você será tratado assim. E não sou eu que estou dizendo isso não, que agora aqui, vamos lá, eu estou aqui conversando com os bibólatras, né, com os biblicistas, que foram uma das críticas que eu mais recebi. Não cita Bíblia nenhuma, cadê Bíblia? E essa turma parece que tem um entendimento condicionado, né? Elas não conseguem perceber e discernir espírito do evangelho naquilo que não está citando literalmente a Bíblia. Para eles, a mentalidade é tão apequenada e condicionada que se você não citar a Bíblia, está sendo herege. Então vamos lá, eu estou aqui tentando um diálogo, me esforçando para um diálogo com essa gente. Né? E quem vai dizer aqui, então, que na verdade não tem como você ser seletivo, tratar um tema aqui específico, sob a ótica da lei, e outros temas você trata com a graça, porque em geral essa turma da lei, ela faz o seguinte: alguns temas elas são tremendamente severas, se fizer vai para o inferno. Outros temas elas são misericordiosas. Ah não, isso aí Jesus perdoa, Jesus morreu na cruz. Essa esquizofrenia aí não vale não, tá, meus amigos? E quem disse isso não sou eu não. Paulo, ele diz o seguinte: pois qualquer que guarda... Tiago, lá na sua epístola no capítulo 2. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E ele continua: portanto, aquele que disse não adulterarás, ele também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Aí eu vou ter aqui um bocado de espertos que vão virar para mim e vão dizer: mas Felipe, eu não mato e nem adultero. Né, que inclusive é o famoso cidadão de bem dos nossos dias de hoje, né? Eu não mato, não roubo e não estupro, então agora eu estou completamente alinhado com a lei de Deus, posso assumir essa arrogância de meter o dedo na cara e julgar e condenar todo mundo ao meu redor. Mas aí deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Você está dizendo que não mata e não adultera? Você pode não fazer isso na estética comportamental das visibilidades, ok? Ok, você nunca chegou lá e matou. Mas é o próprio Jesus que pega a questão e ele dá uma aprofundada muito maior, e que aí, meus amigos, sinceramente não sobra ninguém. Só os hipócritas. Mas não sobra ninguém. Olha o que Jesus diz em Mateus 5. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, isso daqui é Jesus. Se você se diz cristão, isso deve ter alguma importância para você. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Cara, e agora pegou toda geral aqui. Vamos lá, vamos ser honestos, meu amigo. Pegou todo mundo. Não adianta você se gabar: eu nunca matei ninguém. Ok. Mas você nunca pensou em matar?
Você nunca odiou? Você nunca teve uma mágoa? Você nunca deu uma de Tiago e João quando os samaritanos impediram Jesus de passar pelo vilarejo e veio uma raiva tal que você virou e falou: Senhor, quer que façamos cair fogo do céu para consumir esses incircuncisos? Você nunca teve uma raiva quando foi contrariado? Você nunca deu uma xingadinha quando te fecharam no trânsito? Olha como que o buraco é mais embaixo. Portanto, é esse o X da questão. E aí Jesus continua aqui, ó. Veja o versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Versículo 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Aí vai dizer que você está fora disso. Às vezes, você, tanto homem quanto mulher, nunca deu uma olhada para aquilo que te atrai, te apetece, e ao invés de ver uma pessoa, você viu uma picanha andante, uma alcatra em movimento. Vai me dizer que não. Por isso é que Tiago, aí vamos voltar lá para a carta de Tiago, que era lá que a gente estava. Versículo 11. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Portanto, vamos voltar inclusive ao versículo 10. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se você certamente, meu amigo e minha amiga, é culpada em algum desses pontos, eu te pergunto: quem é você que julga a pessoa que se divorcia e entra num novo relacionamento? Essa é uma pergunta que eu deixo aqui para você ouvir. E essa pergunta, sinceramente, não sou eu que faço, não. Que você pode estar pensando que sou eu que faço. Vou eu novamente falar aqui com os biblicistas, com os bibólatras, com aqueles que não sabem atribuir verdade, entendendo o sentido do evangelho, sem que a Bíblia seja literalmente citada. Então, quem diz que se você que olha tudo pela perspectiva da lei, da proibição, da ameaça, do certo e do errado, conforme o véu de Moisés, se é assim que você vê, e nós acabamos de demonstrar que sob esse crivo interpretativo ninguém passa ileso diante de Deus, quem é você para julgar e condenar uma pessoa que, tendo casado, se frustrou, seja por traição ou qualquer outro motivo, resolveu se separar e iniciou um novo relacionamento? E só porque você, nesse contexto, não teve esse problema, não passou por esse tipo de percalço, seja porque você nunca se casou, ou seja porque você está numa relação mentirosa, cheia de amargura, cheia de hipocrisias, ou porque talvez você até deu certo, mas nesse contexto não foi o contexto onde você engasgou. Mas como nós demonstramos aqui, pode não ter sido nesse contexto, mas em qualquer outro a gente acaba vacilando. Mas se você enxerga por essa perspectiva, quem disse que a gente não pode julgar, embora isso seja uma dedução e uma ilação óbvia, mas quem disse isso foi Jesus. Se você abrir aqui em Mateus 7, não julgueis
Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Sim, porque aí você julga lá, seu divorciado, você vai para o inferno. Mal sabe essa pessoa que ela está engendrando a sua própria condenação. Não, mas Felipe, é porque está escrito em Moisés. Pois é, está lá escrito lá. Inclusive tem mais coisas escrito lá, mas a gente não vai dar tempo para falar hoje. Eu quero só terminar esse tópico aqui. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? E que é isso aqui? É isso que eu vi ali nos comentários o tempo todo. As pessoas ali escrevendo, se dizendo, olha, eu estou feliz, realmente, eu lutei 14 anos. Se você for lá nos comentários dos meus vídeos aqui no TikTok, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando. O pessoal lá comentando lá. Eu passei 14 anos lutando pela mudança do meu marido, mas ele não mudou e eu me separei e hoje eu estou mais feliz. E aí vinha um discípulo de Moisés, travestido de cristão, né? Assim, porque é um discípulo de Moisés, um legalista, um patrulheiro do comportamento alheio. Mesmo a pessoa dizendo, agora eu me sinto feliz, dizendo que estava se sentindo consolada com aquela mensagem, o sujeito disse, você vai para o inferno. Porque você se divorciou, porque está lá em Malaquias que Deus odeia o divórcio. Isso tudo é até um entendimento que depois a gente vai conversar, porque eu já tenho certeza que tem uma porção de gente aqui que fala, mas Felipe, é o próprio Jesus também que diz que não é para se divorciar. A gente vai lá nesse verso. Pelo menos aqui comigo, meus amigos, vocês vão aprender a entender o espírito da palavra e não o literalismo da letra. E isso mediante o Evangelho de Cristo Jesus, e não mediante o véu interpretativo de Moisés. Ok? Portanto, aí chegavam lá e ficavam condenando o pessoal lá nos comentários, no TikTok. Eu via cada coisa, porque eram muitos comentários, não dá nem como você interagir, aquelas coisas, nossa, me tocava, que eu falei, meu Deus, tem misericórdia desse sujeito. Como que ele invoca a condenação para ele mesmo? Ele está crente que ele está acima da cocada preta ali, se sentindo o senhor da razão, só porque ele nunca se divorciou, então ele pode falar com propriedade em nome da lei. Meu Deus, mas como diz Tiago, meu amigo, você nunca se divorciou, mas você já matou gente no seu coração. Você já adulterou com gente, já adulterou com gente no seu coração. E aí, para esses, levando em consideração, né, que todos nós somos devedores diante de Deus, e que o próprio Cristo diz, para que a gente não se preocupe em querer tirar o argueiro no olho do outro enquanto tem uma trave no nosso. Tiago, ainda lá na esteira daquele texto que nós estávamos lendo, no capítulo 2, no verso 12 e 13, ele complementa da seguinte maneira: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia porque o juízo, ele é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia.
a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe por que Tiago fala isso aqui na epístola dele? Porque foi isso que ele depreendeu do Espírito de Cristo. O juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Portanto, se você é daquele patrulheiro da integridade alheia, que vive tentando ver aí quem está falando diferente, fora do Código Penal de Moisés, para já dizer que vai para o inferno, que não está salvo, que Deus desgosta, que Deus odeia. Na verdade, você não está condenando ninguém. Você está forjando a sua própria condenação. E isso é muito grave. Eu queria que você pensasse muito nisso. E aí vem, compareça, chama os amigos, convidem a todos para a gente estar aqui conversando. Pelo momento, eu agradeço de coração aqui ao pessoal no Instagram que esteve presente desde o início aqui assistindo. Meus amigos aqui do Instagram, muito obrigado pela presença. Deus abençoe vocês e até a parte 2 desse nosso tema na semana que vem. Obrigado pela audiência, gente boa. Valeu!